Bom, pessoal, boa tarde. Vamos estar dando continuidade à nossa aula, onde falamos um pouco sobre números racionais, não é isso? E hoje vamos estar dando continuidade a esse capítulo, falando um pouco sobre a comparação de números racionais, não é? No final da aula anterior, vimos um pouco sobre essa parte do conteúdo, não é? Onde fala sobre a comparação de números fracionários e números racionais, que nada mais é do que os números racionais, certo? Então ficou para vocês verem também a comparação dos números decimais, não é isso? Aqueles números com vírgula, tá bom? Então é bom vocês abrirem o livro aí na página 53 para acompanhar um pouco, tá? Então, como eu falei, a gente vai dar continuidade a essa parte do conteúdo falando sobre a comparação de números racionais, números fracionários e números decimais. Essa comparação que vamos fazer é na questão de dizer quem é maior que quem é menor que quem e se esses números são iguais, certo? Então já vimos em aulas anteriores a comparação de números inteiros, não é isso? A questão de quem é maior que quem é menor que quem são iguais. Na comparação de números inteiros, vocês já sabem que todo número positivo é maior do que qualquer negativo, não é isso, pessoal? Então, em relação aos números positivos, ou seja, comparação de número positivo com positivo, o maior número positivo, vamos dizer assim, que é aquele que está distante mais do zero, não é isso, pessoal? Quem está mais distante do zero é maior, certo? Em relação aos positivos. Em relação aos negativos, quem está mais próximo do zero é maior, viu? Por exemplo, eu vou comparar menos 3 com menos 5. Menos 3 é maior que menos 5, porque está mais próximo do zero. E se fosse 3 e 5, era o 5, pois está mais distante do zero. Então tem essa, vamos dizer, essa inversão, né? Essa diferença de números inteiros com números inteiros negativos com números inteiros positivos, viu? Então hoje a gente vai ver números racionais, tá? Só lembrando um pouquinho aqui sobre frações, para dar continuidade falando sobre números decimais. Lá na comparação de números fracionários, vamos saber o seguinte. Eu vou comparar duas frações aqui. Eu vou colocar aqui 3 meio com 3 meio. Essas frações são diferentes? Quem é maior que quem é menor que quem? Vamos fazer essa comparação. Pessoal, essas duas frações simplesmente são frações iguais, não é? Por quê? Porque tanto o numerador de uma é igual ao numerador da outra, como o denominador de uma é igual ao denominador da outra, viu? Ou seja, o número de cima é igual ao número de cima, o número de baixo é igual ao número de baixo, certo? O numerador de uma é igual ao numerador da outra. Denominador de uma é igual ao denominador da outra. Então, se isso acontecer, você sabe que essas frações são simplesmente frações iguais, viu? Outra coisa, cuidado para não cair nisso daqui, ó. 3 meio com 6 quarto. Essas frações são iguais ou são diferentes? Pessoal, essas frações são simplesmente iguais. Por quê? Porque o numerador de uma é igual ao numerador da outra. Professor, mas aqui é 6, aqui é 3, aqui é 6. Prestem atenção. Essa fração 3 meio, chamamos ela de fração, vamos dizer, irredutível, ou seja, não pode mais ser simplificada. Já foi simplificado o suficiente, não pode ser mais. Já essa outra fração aqui, ela pode ser simplificada. Então, vamos dizer que essa fração será conservada para poder comparar com essa outra que vai ser simplificada. 6 quartos pode ser simplificada. Tanto o numerador como o denominador podem ser divididos pelo mesmo
número, que no caso é o 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, 6 quartos é igual a 3 meio. Então, quer dizer que 3 meio é igual a 3 meio. Ou 3 meio é igual a 6 quartos. Viu? Se fosse assim, por exemplo, 3 meio é diferente ou é igual, vamos dizer, a 12 oitavo. A 12 oitavo. 12 oitavo. Você diria que isso aqui era diferente? Você diria que 12 oitavo era maior que 3 meio ou o contrário? Não. Você diria que 3 meio é igual a 12 oitavo. Não é? Porque 12 oitavo pode ser simplificado e chega na fração 3 meio. 12 oitavo pode ser simplificado por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, 12 oitavo é igual a 3 meio. Certo? Então, cuidado para não, vamos dizer, cair nisso daqui. Vamos continuar. Se fosse frações diferentes, por exemplo, 5 terços e 4 terços. Primeiro, iríamos verificar se essas frações têm semelhança uma com a outra. Como eu falei aqui, o numerador de uma é igual ao da outra, o denominador de uma é igual ao da outra. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos comparar. Ao comparar o numerador de uma com a outra e o denominador de uma com a outra, percebemos que o numerador dessas frações são diferentes, não é? 5 é diferente de 4. Mas nesse caso aqui, os denominadores são iguais, viu? Então, eu não tenho tudo igual aqui. Se eu não tenho tudo igual, essas frações não são iguais, viu? Agora, essas frações eu já sei que são diferentes, mas quem é maior que quem? Então, quando você percebe que as frações são diferentes e vai fazer a comparação de quem é maior que quem, você primeiro vai olhar para os denominadores, viu? Olhando para os denominadores, você sabe que eles são iguais, não é? Se os denominadores são iguais, você vai verificar quem é maior que quem em relação aos numeradores. 5 é maior que 4, então quer dizer que 5 terços é maior que 4 terços. Resumindo, a comparação de frações com denominadores diferentes, a maior fração é aquela que tem um numerador maior, viu? O número de cima é maior, então 5 é maior que 4. Então 5 terços é maior que 4 terços, viu, pessoal? Outro exemplo, 8 quintos com 12 quintos. Quem é maior que quem? Os denominadores são iguais, então olho para os numeradores. 12 é maior que 8, então 12 quinto é maior que 8 quinto, viu? Simples, né? Em relação às frações, com tudo diferente, tanto os numeradores como os denominadores. Sim, outra coisa. Cuidado para não cair nisso daqui também, viu? Por exemplo, 3 quinto com 3 quartos. Professor, então no caso aqui, os numeradores são iguais, então eu comparo os denominadores? Não, não faça isso, viu, pessoal? Não faça o inverso disso daqui, não. Você só vai comparar nesse sentido quando os denominadores são iguais, viu? Quando os numeradores são iguais, você vai fazer o procedimento que eu vou ensinar aqui agora, tá? Por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, 3 quinto com 3 quartos. Bora lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho frações com denominadores diferentes, não é? Eu já sei que essas frações não são iguais, claro, não é? Porque tem algo diferente aqui. Mas quem é maior que quem? Quando os denominadores são diferentes, você vai fazer o MMC, não é? O MMC de 5 e 4 é igual a 20, viu, pessoal? Então, quem já tem a prática de MMC já sabe que isso vai dar igual a 20, não é? Então, a gente vai fazer isso, ó. 5 e 4 foi transformado em denominadores iguais, que no caso são 2 20 aqui, o número 20, viu? Depois disso, a gente vai fazer isso, ó.
20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Viu? Igual a 12. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Beleza? Então, nesse caso, a comparação dessas frações agora será dessa mesma forma, quando os denominadores são iguais. Nesse caso aqui, 20 é igual a 20, então eu comparo os numeradores. 15 é maior que 12? Sim. Então, 15 vinteavos é maior que 12 vinteavos. Então, quer dizer que 3 quartos é maior que 3 quintos. Beleza? Então, dessa forma aí, o procedimento que usamos para comparar frações. Viu? Tem essas três maneiras aqui. Agora, podemos comparar também números decimais. Viu? O que são números decimais? Números com vírgula, não é isso? Números com vírgula. Eu vou colocar uns exemplos aqui para você aprender. Primeiro, 0,8 com 0,32. Quem é maior que quem? Bora lá. Primeiro, está descartado a questão desses números decimais serem números iguais. Para serem números iguais, pessoal, tem que ser tudo igual, viu? Por exemplo, 0,8 com 0,8 ou 0,32 com 0,32. Então, nesse caso, sim, podemos dizer que são iguais. Agora, por exemplo, se um fosse negativo e o outro positivo, era diferente, viu? Então, para serem iguais, ou os dois são negativos ou os dois são positivos com os mesmos números, com os mesmos algarismos, viu? Então, nesse caso aqui, está descartada a questão desses números serem iguais. Então, a primeira coisa que devemos olhar, o número que antecede a vírgula, ou seja, o número antes da vírgula. Nesse caso, o número antes da vírgula é igual a zero. Então, zero aqui, zero aqui. Então, nessa questão, eles são iguais. Viu? Nesse requisito, eles são iguais. Mas eu tenho mais algo a comparar, certo? Se eu comparei os números antes da vírgula e percebi que eles são iguais, eu vou usar outra alternativa para perceber, para verificar se esses números são, vamos dizer, se um é maior que o outro, tá? Como eu falei, 0 é igual a 0. Então, depois disso, vamos comparar aquele número, o primeiro número depois da vírgula. Então, muito cuidado para não pensar o seguinte: 8 é menor que 32. 32 é maior que 8. Então, quer dizer que 0,32 é maior que 0,8. Não é assim, pessoal. Não é assim. Viu? Não é assim. A gente vai comparar assim, ó. Antes da vírgula, quem é? 0. Antes da vírgula, quem é? 0. Então, nesse sentido, nesse requisito aqui, eles são iguais. Próximo passo. O número depois da vírgula. Quem é? Aqui é 8, aqui é 3. Quem é maior? 3 ou 8? É o 8, não é? Então, quer dizer que 0,8 é maior que 0,32. Professor, mas por que assim? Pessoal, 0,8 ele também pode ser escrito como 0,80. Então, se você está pensando nesse sentido aqui, 32 é maior que 8. 32 é maior que 80? Não. 0,8 também poderia ser expresso dessa forma, 0,800 ou 0,800. Mas por que assim, professor? Porque, pessoal, esse zero depois da vírgula aqui, ele simplesmente não vale nada. Viu? É 0,8 e pronto. Mas se você estiver pensando nisso daqui, ó, então esqueça. 32 é maior que 8. Não. A gente vai comparar nessa questão, por ordem. Primeiro antes da vírgula, depois da vírgula. Viu? Outro. 2,1 com 3,8. Quem é maior que quem aqui? São diferentes? Sim, claro que sim, não é? São diferentes. Mas quem é maior que quem? Primeiro, o número que antecede a vírgula, antes da vírgula, quem é? Aqui é 2, aqui é 3. Pronto. Aqui eu não preciso mais seguir, porque eu percebi que o número inteiro, que também podemos chamar de número inteiro aqui,
o 3 é maior que 2. Então, quer dizer que 3,8 é maior que 12,1. Viu? Outro exemplo. 0,435. 0,434. Quem é maior que quem? São diferentes? Com certeza, né? Tem um algarismo diferente aqui, ó, que é 5, aqui é 4. Mas quem é maior que quem? Primeiro, antes da vírgula, quem é? 0 e 0, iguais. Então, próximo passo. O primeiro número depois da vírgula, quem é? 4 e 4. São iguais também. Próximo passo. O segundo número, 3 e 3, são iguais. Então, vai pulando. Depois, 5 e 4. Opa, são diferentes. Mas quem é maior, 5 ou 4? É o 5. Então, 0,435 é maior que 0,434. Certo? Agora, vamos pegar aqui dois números decimais negativos. Viu? Por exemplo, menos 0,3 com menos 0,2. Viu? Deixa eu pegar esses dois números aqui. Prestem atenção para entender. Tem um pequeno detalhe aqui que tem que ter bastante cuidado para poder comparar esses dois números aqui. Viu? Primeiro, vamos esquecer esse menos por enquanto. Viu? Vamos olhar só para o número decimal aqui, 0,3, 0,2. Viu? Vamos esquecer o menos por enquanto. Bora lá. Antes da vírgula, quem é? 0. Então, é 0 aqui, 0 aqui. Então, nesse caso aqui, o número inteiro é igual, não é? Próximo passo, depois da vírgula. Quem é depois da vírgula? 3 e 2. Quem é maior, 3 ou 2? É o 3, não é? Então, nesse caso, 0,3 é maior que 0,2. Sim. Se eles fossem positivos, 0,3 era maior que 0,2. Mas nesse caso, eles são negativos. Então, vai prevalecer menos 0,2 sendo maior que menos 0,3. Professor, agora eu não entendi. Vamos lá, vamos voltar lá para os números inteiros, números negativos, né? Pessoal, por exemplo, se fosse menos 3 e menos 2, quem era maior? Menos 3 ou menos 2? Menos 2, né? Porque na reta numérica, o menos 2 está mais próximo do zero do que o menos 3. Viu? Então, se fosse positivo, 3 e 2, era o 3, que era maior do que o 2, mas são negativos. Então, menos 3 fica menor que menos 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se fosse positivo, 0,3 com 0,2, quem era maior? Era 0,3, não é? Mas nesse caso eles são negativos, então 0,3 fica menor que 0,2. Por quê? Porque o 0,2, aliás, o menos 0,2 e o menos 0,3, eles estão aqui, ó, entre o menos 1 e o 0, não é? Então, entre o menos 1 e o 0, tá quem? Tá menos 0,1, menos 0,2, certo? Menos 0,3. Então, quem fica mais distante do zero? O menos 0,2 ou o menos 0,3? O menos 0,3. Então, o menos 0,3 fica mais distante do zero, então ele é menor que menos 0,2. Menos 0,2 é maior que menos 0,3. Agora, se fosse dessa forma, pessoal, por exemplo, menos 0,5, 0,4. Nesse caso, quem é maior? Pessoal, não tem nem o que pensar, não é? 0,4 é maior que 0,5. Por quê? Porque 0,4 é positivo, menos 0,5 é negativo. Então, todo número positivo é maior do que qualquer negativo, viu? Então, 0,4 é maior que menos 0,5, viu? Então, é isso. Eu estou tentando fazer aqui todas as possibilidades que podem aparecer para vocês compararem números, viu? Números racionais. Agora, alguns cuidados que você deve tomar, não é? Vamos dizer, não é cuidado, mas sim, vamos dizer, uma forma melhor para você comparar números, viu?
Vamos lá. Bem aqui, ó. Se, por exemplo, tiver aqui 5 terços com 1/4. 5 terços com 1/4. Pessoal, essas frações elas são diferentes, não é? Tudo diferente, tanto o numerador como os denominadores. Então, o primeiro passo que eu devo tomar, MMC dos denominadores, certo? 3 e 4. Nesse caso aqui, pessoal, você não precisa fazer isso. Eu vou ensinar a vocês a não, vamos dizer, a preferir não utilizar MMC, viu? Olha, os números com vírgulas surgem de frações, assim como frações podem surgir de números com vírgula. Então, uma pode ser transformada na outra. Veja bem, essa fração ela pode ser transformada em um número decimal. Essa fração ela pode ser transformada em um número decimal. Então, ao invés de eu comparar frações, eu posso comparar os números decimais sendo o resultado dessas frações, viu? Por exemplo, eu vou preferir dividir 5 por 3, vai dar um número aqui, não é? Número x. Eu vou dividir 1 por 4, vai dar um número y, não é? Então, quem é maior, x ou y? Então, eu posso fazer essa comparação sendo o resultado dessas frações, a divisão delas. Beleza? Eu vou ensinar a vocês como fazer isso daqui, sem dividir e sem fazer MMC dos denominadores. Veja bem. Olha, eu vou te dar um exemplo para você matar a charada aqui, ó. 0,8 com 2,5. 0,8 com 2,5. Quem é maior? Pessoal, quem é maior? Aqui é 2,5, né, pessoal? Claro que sim. Por quê? Porque o número inteiro, ou seja, o número antes da vírgula aqui, é maior do que esse. 0 é menor que 2. 2 é maior que 0. Beleza? Então, 2,5 é maior que 0,8. Para que eu estou falando isso? Para você perceber isso daqui, ó. 5 dividido por 3. 5. Opa, cortou, né? 5 dividido por 3. Assim como 1 dividido por 4. Prestem atenção. Parece difícil, mas não é. Viu? Eu posso dividir 5 por 3 tranquilamente? Posso. Isso vai dar 1, não é? 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Posso continuar? Posso, colocando o zero aqui e a vírgula. 20 dividido por 3 é igual a quanto? Isso é igual a C, né? Que vai dar 2 aqui, que sempre vai dar C. Vai dar uma dízima periódica, tá bom? E aqui, 1 dividido por 4. Eu não posso, porque 1 é menor que 4, né? Então, eu crio um zero aqui e um zero e a vírgula aqui. 10 dividido por 4 é igual a quanto? É igual a 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Que vai dar 20. 20 por 4, 5. Então, aqui vai dar 0,25, não é? Um decimal exato. Quem é maior? 1,66666 ou 0,25? 1,66 é maior que 0,25, porque o número que antecede a vírgula, o número antes da vírgula, aqui nesse caso é maior do que esse. 1 é maior que 0. Então quer dizer que 5 terços é maior que 1/4. Então, professor, eu tenho que dividir essas frações? Não, pessoal. Eu só dividi aqui só para você perceber uma coisa. Quando você se deparar com essas frações, com esse problema aqui, procura saber o seguinte, procura, vamos dizer, verificar o seguinte. Essa fração aqui, o numerador é maior que o denominador. Então, o resultado dela vai dar, vamos dizer, um número com vírgula, sendo o número inteiro maior que 0. Concorda comigo? Aqui, ó. 5 terços deu 1 aqui. Viu? Então, todas as vezes quando o numerador é maior que o denominador, o número inteiro, aquele número antes da vírgula, ele é maior que 0. Viu? Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Ele não é 0. Agora, quando o numerador é menor que o denominador, o número inteiro sempre vai ser 0. Como assim, professor? Aqui, pessoal, ó, 3/4, ou 5/6, ou
10 trezeavos. Tudo aqui é exemplo. Se eu for dividir 3 por 4, eu não vou ter que colocar um zero aqui, um zero, uma vírgula aqui? Vou, porque 3 é menor que 4. Se fosse 5 por 6, eu não teria que colocar um zero aqui, um zero, uma vírgula aqui, porque 5 é menor que 6. Pô, tinha que fazer isso. 10 por 13. 10 é menor que 13. Então, cria um zero aqui, um zero, uma vírgula aqui. Então, o número inteiro aqui sempre vai dar zero. Viu? Então, nesse caso aqui, sempre quando o numerador é menor que o denominador, o resultado sempre é zero. Então, eu percebi aqui, só olhando para essas frações, que 5 terços é maior que 1 quarto, porque o resultado dele aqui, o número inteiro vai dar maior que zero. E nesse caso aqui vai dar igual a zero. Então, esse é maior que esse. Outro exemplo, vamos pegar aqui 10 quinto com 100 101 avos, não é? Aqui, ó. Parece que 100 101 avos é maior que isso daqui. Por quê? Porque são números altos, não é isso? Mas não é verdade. Por quê? Porque esse daqui, o numerador é maior que o denominador. Então, nesse caso aqui, o número inteiro vai dar maior que zero. Nesse caso aqui, vai dar até exato. Ó, 10 dividido por 5 é igual a 2. Viu? Deu até o número natural. Nesse caso aqui, o numerador é menor que o denominador. Então, vai dar 0, alguma coisa. Então, nesse caso aqui, 10 quinto é maior que 100 101 avos. Outro exemplo. Vamos pegar aqui 13 sexto com 120 400 avos. Quem é maior que quem? 13 sexto é maior que 120 400 avos. Por quê? Porque essa fração aqui, o numerador, é maior que o denominador. E nessa aqui, o numerador é menor que o denominador. Então, nesse caso aqui, vai dar um número inteiro maior que zero. E aqui vai dar 0, alguma coisa. Certo? Então, deu para entender, não é? Então, podemos, vamos dizer, optar, fazer a opção de não passar por o MMC. Muitos casos vai ter necessidade de fazer o MMC, viu? Mas, na maioria dos casos, você pode fazer essa comparação aqui, ó, viu? De que vai gerar, do que vai gerar essas divisões dessas frações, viu? Beleza, então. Dando continuidade, podemos comparar número fracionário com número decimal? Por exemplo, 1,8 com 1 meio. Podemos fazer essa comparação? Claro que sim, não é? Podemos fazer sem problema nenhum. Primeiro, você deve, vamos dizer, optar para fazer as seguintes transformações. Ou você transforma esse número decimal em fração, ou você transforma essa fração em número decimal para comparar os dois. Viu? Ou você pode fazer, por exemplo, uma análise do que eu acabei de falar aqui em relação ao resultado da divisão da fração. O que vai dar? Primeiro, eu vou por ordem, viu? Eu vou fazer aqui de várias maneiras para você entender. E se você quiser, vamos dizer, escolher qualquer uma dos procedimentos, fique à vontade, tá bom? 1,8 pode ser transformado em fração para me comparar aqui com 1 meio. Beleza? Então vamos lá. 1,8 pode ser transformado em fração. Como que transformamos frações? Aliás, como que transformamos números decimais em frações? Primeiro, olha para o número, que no caso é 1,8, você vai retirar a vírgula. Fica 18. É só isso, professor? Não, não é só isso. Viu? Não é simples assim. Retira a vírgula, fica 18. Só que ao retirar a vírgula, automaticamente você vai ter que criar um denominador. Vai surgir aqui um denominador. Então, 1,8 virou 18, mas esse 18 vai ser um numerador. Vai ter um denominador. Esse denominador, ele pode ser 10, ele pode ser 100, ele pode ser 1000,
ele pode ser 10.000 e assim por diante. Ou seja, a quantidade de zero irá aumentar de acordo com o número que está sendo trabalhado. Como assim, professor? Nesse caso aqui, o número trabalhado é 1,8. Eu só tenho um algarismo após a vírgula. Se eu tenho um algarismo após a vírgula, eu vou utilizar apenas um zero, que no caso é 10. Então, o denominador será 10. Se fosse, por exemplo, 1,85, eu retirava a vírgula e ficava 185. Só que o denominador não seria 10, e sim 100. Por quê? Porque eu tenho dois algarismos após a vírgula. Lembra de quê? De 2 zeros, ou seja, de 100. Então, seria 100. Se eu tivesse 1,853, eu retirava a vírgula, ficava 1853 sobre 1000. Por quê? Porque eu tenho 3 algarismos após a vírgula. Lembra de quê? De 3 zeros, que no caso é 1000. Então, o denominador seria 1000. Agora, cuidado para não cair nisso daqui, ó. 1,850. Ah, professor, então eu pegaria 1850 sobre 1000, porque três algarismos após a vírgula. Poderia fazer dessa forma? Poderia, mas veja bem, nesse caso aqui, eu posso fazer isso, ó, corta aqui, corta aqui. Eu fico com 185 centésimos, eu fico com a fração menor. Ou poderia fazer isso daqui. Lembra quando eu falei que esse zero aqui não vale nada? Então eu posso cortar aqui. Então fica 1,85 ou simplesmente 185. Eu retirei a vírgula, fica 185. Eu tenho dois algarismos após a vírgula, 85. Então lembra de quê? De 100. Então fica a mesma coisa, ó. Tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, 1,8 transformado em fração, fica 18 décimos. Mas só que, veja bem, essa fração é uma fração redutível, ela pode ser simplificada. Por quanto? Por 2, não é isso? Por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. 10 dividido por 2 é igual a 5, 9 quinto. Então, 1,8 é a mesma coisa do que 9 quinto. 9 quinto e 1 meio. Agora eu tenho duas frações, ó. Viu? Então, você pode optar da seguinte maneira. Pode fazer o MMC de 5 e 2, sem problema nenhum, que no caso vai dar 10. 10 aqui, 10 aqui. Eu vou fazer isso, ó. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 9 é 18. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, eu tenho frações com denominadores iguais. Então, eu vou olhar para o numerador, não é? Então, 18 é maior que 5. Então, 18 décimo é maior que quinto do que 5 décimo. Ou 9 quinto é maior que 1 meio. Viu? Ou simplesmente fazer da seguinte maneira que eu expliquei minutos atrás aí. A questão de esse numerador é maior que o denominador. O numerador aqui é menor que o denominador. Então, nesse caso, se eu for dividir 9 por 5, eu vou, vamos dizer, ter um resultado com um número inteiro, o número antes da vírgula, maior que zero. Então, nesse caso aqui, o número antes da vírgula será 0, 0, alguma coisa. Então, nesse caso aqui, 9 quinto é maior que 1 meio. Viu? Sem precisar fazer MMC dos denominadores. Poderia ser de outra forma? Poderia. 1,8 comparado com 1 meio. Agora, eu não quero transformar 1,8 em fração. Eu quero transformar a fração em número decimal. Se eu quero transformar a fração em número decimal, eu vou ficar com 1,8 aqui, aguardando o resultado disso daqui. 1 dividido por 2, você tem na calculadorazinha aí, ou sabe de mente, é isso aqui, ó. 1 dividido por 2, você sabe que vai dar 0, alguma coisa. 0, quanto? Eu crio um 0 aqui e um 0 aqui. 0, né? 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Eu tenho um decimal exato, que no caso é 0,5. Quem é maior que quem? 1,8 ou 0,5?
1,8 é maior que 0,5, porque o número inteiro aqui, não é? Aqui é 0, aqui é 1, então 1 é maior que 0. 1,8 é maior que 0,5. Resumindo, 1,8 é maior que 1/2. Viu? Então tem essas possibilidades aí de você fazer, tá? Vamos agora para o próximo conteúdo, próxima parte do conteúdo, viu? Próxima parte do conteúdo, eu interrompi um pouquinho aqui, pessoal, porque passou um carro aqui fazendo barulho. Por isso que eu interrompi um pouquinho. Então, a próxima parte do conteúdo é lá na página 57, viu? O máximo divisor comum, MDC. Vamos estudar isso agora. Bora lá. MDC, máximo divisor comum. Viu? Máximo divisor comum. Pessoal, para quem conhece MMC, isso aqui não vai ser, vamos dizer, um bicho de 7 cabeças, viu? Primeiro, vamos interpretar um pouquinho o que é MDC. Primeiro, pessoal, vocês sabem o que são divisores? Divisores de um número? Os divisores simplesmente são números que podem dividir o outro em partes iguais. Bora lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui o número 10. Quem pode dividir o 10? Vamos começar. Quem pode dividir o 10 é o 1, não é? Sim, quando eu falo dividir em partes iguais, uma divisão que gera números naturais, viu, pessoal? Não é número com vírgula não, viu? Então, vamos lá. Os divisores de 10 são 1, pode dividir o 10, não é? 10 dividido por 1 é 10. O 2 pode dividir o 10, né? 10 dividido por 2 é 5. O que mais? O 3? Não dá, não é? 10 dividido por 3 é o número com vírgula. O 4, dá para dividir 10? Não. O 5, dá sim. O 5 dá. 10 por 5 é 2. E quem mais? O próprio 10. 10 dividido por 10 é 1. Então, os divisores de 10 são simplesmente 1, 2, 5 e 10, não é? Mas a questão é o máximo divisor comum. Então, o que é o máximo? Para fazer essa análise, vamos dizer, de encontrar o MDC de números, vamos trabalhar com mais de um número, viu? Não é só o 10, e sim outros números, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai trabalhar com 2 ou mais números para encontrar o MDC deles, tá bom? Vamos pegar aqui os exemplos do livro, está na página 58. O primeiro é 280 e o outro é 300. Quem é o máximo divisor comum desses números? Primeiro, vamos entender o que é o máximo divisor comum. Divisores os divisores vocês já conhecem, já sabem, né? Isso daqui que eu acabei de explicar. Mas o que é o máximo comum? Pessoal, o MDC simplesmente é o maior divisor entre os números, entre esses dois números. Ou seja, o maior número que divide o 280 e o 300 de uma vez só. Tá bom? Então, para fazer esse procedimento, vamos usar a fatoração, viu? Para encontrar o MDC, vamos utilizar o processo chamado de fatoração, ou simplesmente a decomposição em fatores primos. Então, fatoração, simplesmente a decomposição de fatores primos. O que é isso? A gente vai dividir o 280 e o 300 em fatores primos, em números primos. Números primos vocês conhecem, não é? Você pode dividir por um ou por ele mesmo. Então, regrinha. Primeira regrinha. Quando trabalhamos com números, vamos dizer, pares, sempre começamos pelo número 2. Viu? Porque 2 é o número primo, não é? Então, é o 2. 280 dividido por 2 é 140, não é? A metade, não é isso, pessoal? 140. 140 continua com o número par, então continua por 2. Qual é a metade de 140? É 70, né, pessoal? 70.
70 dividido por 2, posso continuar, é um número par ainda, vai dar igual a 35, não é isso? 35. 35 dá por 5. 5 é número primo. 35 por 5 é 7. Então, 7 só dá por ele mesmo, porque 7 é número primo, que dá igual a 1. Então, eu fatorei aqui, né? Eu decompus aqui os números, o número 280 em fatores primos. Todos eles aqui são números primos. E eu vou transformar isso daqui em potências, não é isso? Em potências. Então, 280 simplesmente é 2 ao cubo multiplicado por 5 multiplicado por 7. Professor, agora eu não entendi. É simples, pessoal. Ó, 2 ao cubo por quê? Os fatores que apareceram aqui são o 2, o 5 e o 7. O 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3. Então, por isso que ele tem um expoente 3 aqui. O 5 apareceu quantas vezes? Só uma, por isso ele tem 1 aqui. Não aparece, mas ele existe, viu? 1 aqui. O 7 apareceu só uma vez, está aqui. Viu? Então, pode ser escrito dessa forma. 300 dividido por 2 é quanto? Vai dar igual a 150. Por 2, 150 dividido por 2 é igual a 75. 75 por 5 é igual a quanto? Aliás, o 75 poderia ser por 3 também, não tem problema não, viu? Mas ele pode ser por 5 também. 75 dividido por 5 vai dar igual a 15, não é? 15 continua por 5, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 3. 3 só dá por ele mesmo, então dá igual a 1, viu? Então, se você quisesse por 3 aqui, em ordem, vamos dizer, crescente, 2, 3 e 5, poderia, sem problema não. Assim como está no livro aí, viu? Mas não vai mudar nada. Então, o 300, ele pode ser escrito dessa forma também. Então, quais foram os números que apareceram aqui? 2 multiplicado por 5 multiplicado por 3. O 2 apareceu quantas vezes? 2. O 2 apareceu... Aliás, o 5 apareceu quantas vezes? 2. O 3 apareceu quantas vezes? 1. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos comparar essas duas decomposições e encontrar o MDC, o máximo divisor comum, o divisor máximo desses dois números, não é? O divisor máximo desses dois números. Veja bem, o 3 apareceu duas vezes nessa decomposição do 280. O 2 apareceu duas vezes nessa decomposição do 300. O 5 apareceu só uma vez na decomposição do 280. Aqui o 5 apareceu duas vezes. Aqui o 7 apareceu uma vez. Aqui não apareceu o 7. Aqui apareceu o 3. Então, aqui não apareceu o 3. Então, está descartado o 7 e o 3. Por quê? Porque o 7 apareceu só aqui. Deu para entender? O 3 apareceu só aqui. Então, temos que fazer essa relação desses números que aparecem, vamos dizer, desses números que são iguais, que aparecem tanto na decomposição de um, como na decomposição do outro. Viu? Então, o 2 eu não vou cortar, porque o 2 apareceu tanto aqui, como aqui. O 5 apareceu tanto aqui, como aqui. Viu? Então, bora lá. Agora, próximo passo. Veja bem. Eu vou até passar para cá para vocês entenderem melhor. 2 apareceu aqui uma vez, apareceu aqui outra vez. Então, eu posso colocar o 2 aqui. Opa, 2. Multiplicado por quem? O 2 apareceu aqui. Esse 2, viu, pessoal? Esse 2. Esse 2 apareceu aqui. Outro 2 apareceu aqui. Então, eu posso colocar mais um 2 aqui. Multiplicado. Esse 2 apareceu aqui e não tem outro 2 que apareceu aqui. Viu? Então, está descartado esse 2 aqui. Certo? O 5 apareceu aqui e apareceu aqui. Então, eu posso multiplicar por 5. Então, aqui ó, apareceu 5, não é? Mas aqui não apareceu outro 5. Aqui apareceu só 1, aqui apareceu 2. Então, eu só posso colocar só um 5. Aqui apareceu o 7, não apareceu o 7 aqui. Aqui apareceu o 3, não apareceu o 3 aqui. Então, por isso que eu cortei eles aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação desses números que eu fiz essa relação aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20. Então,
o máximo divisor comum de 280 e 300 é o 20. Certo, pessoal? É o 20. O 280 pode ser dividido por 20, o 300 pode ser dividido por 20. Então, ele é o máximo divisor de 280 e 300. Professor, eu não entendi muito bem. Bora lá. Então, você entendeu até essa parte aqui? Como que chegou em 2, como que chegou em 2, como que chegou em 5, como que chegou nessa multiplicação aqui. Veja que o 2 apareceu 3 vezes aqui, e aqui apareceu 2 vezes. Então, aqui eu tenho 2 ao cubo, e aqui eu tenho 2 ao quadrado. Viu? Então, eu tenho, vamos dizer, 3 números 2 e 2 números 2. Então, vamos dizer, eu tenho 3 aqui, 3, 2, e aqui eu tenho apenas 2, 2. Deu para entender? 3, 2, e aqui eu tenho 2, 2. Beleza? Então, eu só posso colocar aqui isso daqui, ó. Eu só posso colocar 2 números 2 com 2 números 2. Eu só posso colocar eles iguais. Então, tá aqui, ó, 2 e 2. Eu tenho 2 números 2. Viu? Porque eu tenho que fazer essa relação aqui, ó. Aqui e aqui. Esse 2 vai ser comparado com 5? Não, porque ele é diferente. Ele só pode ser comparado com outro 2. Mas ele não pode ser comparado com esse aqui, porque esse daqui já foi com esse. Ele pode ser comparado com esse aqui? Não, porque esse daqui já foi com esse. Tá bom? Então, esse 2, ele some, ele está descartado. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele ficou fora. Viu? Porque o 2 aqui aparece 3 vezes. Aqui aparece só 2. Então, eu posso colocar somente 2 números 2. Tá bom? Por causa disso daqui. Assim acontece com o 5. Ó. 5 pode ser relacionado com esse outro 5. Então, eu posso colocar ele aqui. Esse 5 não pode ser relacionado com 7, porque ele não é igual a 7. Esse 5 não pode ser relacionado com esse 5, porque o 5 já é com esse daqui. Então, esse 5 ele também vai sumir. O 3 também vai sumir, porque aqui não tem 3. Então, ficou somente o 2 e o 5. Viu? Então, isso aqui é o primeiro momento do MDC. Não precisa vamos dizer, se preocupar em... Ah, professor, eu não entendi. Se precisar, volta o vídeo. Se não entendeu, pergunta. Tem aí na página 58, outra comparação, agora de 3 números, 120, 252 e 150. Você vai ver o mesmo procedimento, viu? Eu vou encerrar aqui, o tempo já está acabando aqui, pessoal. Por causa da memória do celular, eu tenho 49 minutos e 6 segundos, já estamos em 47,55, não é isso? Então, eu não vou explicar essa 120, 252 e 150 por causa do tempo. Mas, se vocês quiserem fazer aí, estudarem um pouquinho com ela e fazer a mesma relação disso daqui, é a mesma coisa, viu? Só para adiantar, ó. Quem apareceu aí, quem eu posso fazer a relação é o 2 e o 3. Ó. O 2 apareceu lá no 120, lá no 252 e lá no 150. Ó. O 2 apareceu. Então, eu só posso fazer a relação só de um número 2. Viu? Porque ele apareceu nas 3 decomposições. O 3 apareceu também nas 3 decomposições. Então, eu só posso fazer a relação de somente um número 3, porque somente um número 3 apareceu nas 3 decomposições. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o MDC desses números aí é 6. Viu? Então, é isso daí. Mesma coisa aqui, ó. Só posso fazer a relação de dois números